Bonitos, nas aulas anteriores a gente viu como somar, subtrair, multiplicar e dividir frações. Agora a gente precisa saber transformar uma fração na sua representação decimal. Então bora lá, pessoas. Quando a gente vê uma fração como essa daqui, ela talvez não signifique muito pra gente. No nosso dia a dia, a gente não está muito acostumado a usar fração. A gente está muito mais acostumado a usar números decimais. Então, é importante a gente saber transformar isso daqui em números decimais. E o método para fazer isso é uma divisão simples. Na maioria dos casos, é isso que você vai fazer. Você vai pegar o 75 e dividir por 8. E eu vou fazer isso com toda a humildade do mundo. 75 dividido por 8. Eu vou precisar de espaço. Já percebi que eu vou precisar de espaço. Vamos lá. O 7 não cabe no 8, então eu pego o 75. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 75? Decorou a tabuada? São 9, né? 9 vezes 8 dá 72. Para 75 faltam 3. Baixa esse zero. Esse zero que eu baixei está depois da vírgula. Então eu coloco a vírgula aqui. Já deu 9, vírgula. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 30? São 3 vezes. 3 vezes 8 dá 24. Para 30 faltam 6. Vou baixar outro zero que está lá. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 60? Essa é a tabuada mais difícil, né? 8 vezes 7, que dá 56. Sobra 4. Baixa outro zero. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 40? A resposta é 5. 5 vezes 8 dá 40. Falta 0. Beleza? Então eu sei que o valor dessa fração é o número decimal 9,375. Beleza? Simples assim. Então, para transformar uma fração na sua versão decimal, você vai fazer a conta de dividir. Simples assim. Eu coloquei esse outro exemplo aqui de propósito. Olha o que vai acontecer se eu fizer a divisão. 243 dividido por 3. O 2 não dá, pego 24, por 3 dá 8, vezes 3 dá 24, sobrou 0, baixo 3, por 3 dá 1. 1 vezes 3 dá 3, para 3 deu 0. Acabou a conta. Então essa fração deu o número 81. Gabs, você falou decimal, não tem vírgula aqui. Então, gente, coloca no coração uma coisa. A palavra decimal do nosso sistema de numeração, ela vem da ideia de que a gente tem 10 símbolos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Casas decimais não são casas depois da vírgula. Todas as casas, unidade, dezena, centena, milhar, décimo, centésimo, milésimo, etc., são casas decimais. Então essa é a representação decimal dessa fração, mesmo que não tenha vírgula. Essa é a representação decimal dessa fração, mesmo que tenha vírgula. Beleza? Legal. Então você sabe transformar esses dois casos aqui. Esse é um pouquinho diferente. 14 sextos. Como é que a gente faz para achar a forma decimal dessa fração? Vocês repararam que tanto em cima quanto embaixo os números são pares? Dá para eu dividir por 2 primeiro. Essa é sempre uma boa ideia. Quando você vai fazer uma simplificação de frações, quando você vai achar a forma decimal de uma fração, é legal você simplificar primeiro. E eu vou fazer isso. Dividindo por 2 em cima e embaixo, em cima dá 7 e embaixo dá 3. Então, a fração que eu tenho que transformar em número decimal é a fração 7 terços. E eu vou fazer da mesma maneira que eu fiz antes. Eu vou pegar o número 7 e vou dividir pelo número 3. E quantas vezes o 3 cabe dentro do 7? 2. 2 vezes 3 dá 6. Falta 1. Vou baixar um número. Esse número que eu estou baixando, esse zero que eu estou baixando, ele está depois da vírgula. Então, eu vou colocar a vírgula. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 10? 3. 3 vezes 3 dá 9. Para 10 falta 1. Vou baixar um zero. Eita! Repetiu. Se repetiu agora, vai repetir para sempre. Então, aqui vai dar 3 de novo e vai continuar dando 10, 10, 10. E aqui vai continuar dando 3, 3, 3. Então, a forma decimal da fração 14 sextos, ou da fração 7 terços, tanto faz, é o número 2,333, etc. Isso aqui, ó, quando aparece uma repetição, quando tem esse etc., a gente chama de dízima. Se tem esse etc.
e tem uma repetição, a gente chama de dízima periódica, que é algo que a gente vai ver na próxima aula, na aula 11. Beleza? Mas é isso aí. Então você sabe, nesse momento, transformar de fração para decimal. Ótimo. Tem alguns casos que você não precisa armar e efetuar a conta de dividir. São muito mais fáceis. Por exemplo, quando o denominador é 10, ou 100, ou 1000. Eu simplesmente ando a vírgula. Gabs, que vírgula? Esse 37, ele é 37,000, não é? Quando eu divido por 10, essa vírgula secreta que está aqui, ó, vai andar uma casa para a esquerda. Então isso daqui é direto o 37 que eu já tinha, só que aí você anda a vírgula aqui, ó. 3,7. Mesma coisa aqui, ó. Eu tinha um 37,000, tanto faz. Só que eu dividi por 100. Tem duas bolinhas embaixo, anda a vírgula uma, duas casas. Então isso daqui vai ficar 37. Só que a vírgula que estava aqui vai andar uma, duas casas. Ela vai vir para cá. E aí vai ficar 0,37. Então dividir por 10 é muito fácil, dividir por 100 é muito fácil, dividir por 1000 é muito fácil. É a mesma coisa. E aqui ainda é um caso difícil, hein? Porque esse 4, ele tem uma vírgula aqui. Ele está dividido por 1000, então a vírgula vai andar 3 casas. Porque é uma, duas, três bolinhas, ó. Tá aqui a vírgula. Vai andar 3 casas, vai ficar, ó, 1, 2, 3. Eu vou ter que completar com zeros, hein, pessoas, ó. Aqui vai ser a unidade, décimo, centésimo, e esse 4 é milésimos. Inclusive, esse sobre 100 pode ser escrito como milésimo. Falei 100, né? Desculpa. Esse sobre 1000 pode ser escrito como milésimo. Esse sobre 100, centésimo. Sobre 10, décimos. Então, ó, aqui está escrito 37 décimos. É verdade, ó. Ó o 7 na casa dos décimos. 37 décimos. 37 centésimos. 4 milésimos. Então, eu vou colocar 0, 0, 0 e vírgula. A vírgula estava aqui. Andou uma, duas, 3 casas. E chegou aqui. Tá legal? 0,04, então, é a resposta dessa divisão. Uma vez que você percebe o quão fácil é dividir por 10, por 100, por 1000, essas contas aqui passam a ser fáceis também. Porque 7/5 não é por 10, nem por 100, nem por 1000. Mas se você usar as habilidades que você tinha de frações equivalentes, é fácil transformar esse 5 em 10. É só eu multiplicar em cima e embaixo por 2. É assim que eu faço 7/5. Eu não armo e efetuo. Na minha cabeça eu multiplico por 2 embaixo e em cima. Aí a fração que eu preciso mexer é 14 décimos. E é só andar a vírgula, né? 14 décimos é 1,4. Acabou. E esse, Gabs, com 25? 25 também é um número mágico. 25 encaixa com 4. 4 vezes 25 dá 100. Então eu vou vir aqui, vou multiplicar por 4, embaixo e em cima. E em cima deu 8. E embaixo deu 100. 8 centésimos. Então isso daqui é 0,08, ó, na casa dos centésimos. Beleza? A vírgula estava aqui, andou uma, duas casas. Ó. A vírgula estava aqui, andou uma, duas casas. Maravilha? Bonitinho, né? Ainda na ideia de criar agilidade, eu gostaria muito que você decorasse o valor decimal de algumas frações. Algumas você provavelmente já tem de cor, que são meio óbvias. Por exemplo, 1/2. A gente lê esse número aqui, ó, como meio, porque ele é literalmente meio. Metade, 0,5. Tem que ter de cor esse número. Já tinha de cor? Maravilha. Já tinha de cor esse número aqui, ó, 1/4? Tem que ter de cor. 0,25. Aqui tem uma característica interessante sobre esse 0,25. A gente tem, no nosso dinheiro, moedas de 25 centavos. 25 centavos é 1/4 de real. Só que ninguém fala 1/4 de real, certo? Lá nos Estados Unidos, eles chamam a moedinha de 25 cents deles de quarter, que é 1/4. Então, eles usam o nome da fração para se referir à moedinha de 25 centavos. Eles usam bastante o quarter, beleza? Então, vale a pena decorar esse 0,25. Esse cara aqui, ó, é mágico. 1/8 ninguém decora. E os vestibulares sabem que ninguém decora.
Então, quando eles querem colocar uma fraçãozinha que eles não gostariam que você tivesse de cor, mas ele não quer que seja tão difícil, eles costumam colocar essa. Ou seja, minha sugestão para você, aluno Gabs, decore, beleza? 1/8 é 0,125. É metade desse. Tá legal? Decora esse, porque você vai conseguir burlar vários exercícios de matemática e física usando isso aqui. É maravilhoso, tá? 1/8, 0,125, decora. 1/10, mais uma decoreba importante, 0,1. Essa eu acho que você já manjava, né? 1/5. 1/5 é 0,2. Repara que 1/5 é o dobro de 1/10, né? Então, 0,2 é o dobro de 0,1. Tá tudo coerente aqui. E 3/4, 3/4, é o triplo disso. Tem que estar de cor também. 0,75. Não é saber fazer a conta e chegar nisso, hein, pessoas? Não é isso que eu tô pedindo. Tô pedindo para você ter de cor. Para você bater o olho nisso daqui e falar, olha, 3/4. Essa agilidade vai ser fundamental em vários exercícios. Olhar para isso daqui e falar, olha, 1/8. Essa daqui é muito rara, mas, pô, me enche de alegria toda vez que eu vejo um aluno reparando que isso daqui é 1/8. Tá bom? Legal. Para finalizar os conteúdos desse vídeo, então, a gente tem que saber fazer o contrário. Até agora, a gente estava saindo da fração e chegando no decimal. Eu preciso sair do decimal e chegar na fração. Como é que eu faço para achar a fração geratriz desse 2,5? Gabs, que palavra é essa? Então, vamos começar por aqui? Geratriz? Geratriz é aquilo que gera, beleza? Qual é a fração que gera esse número decimal? A fração geratriz desse número decimal. Como é que a gente faz para descobrir isso? A gente vai fazer assim, ó. Não era 2,5? A gente vai andar a vírgula uma casa para a direita. Então vai ficar 25. E vai compensar essa atitude dividindo por 10. Pronto. Já transformou numa fração de números inteiros. Em cima é um número inteiro, embaixo é um número inteiro. Agora, a gente vai simplificar esses dois números. Ambos são múltiplos de 5. Então a gente vai dividir por 5 em cima e embaixo. 25 por 5 deu 5. 10 por 5 deu 2. Então, 2,5 é 5 sobre 2. Gabi, já sabia. Beleza, mas aqui é o método, beleza? A gente tá fazendo aos pouquinhos. E esse daqui, vamos ver, você já sabe de cor esse também? Não, né? A gente tem 40,05. A gente vai pegar essa vírgula e vai andar duas casas para a direita. Aí ela vai desaparecer. Para andar duas casas para a direita, a gente vai compensar dividindo por 100. E aí a gente vai simplificar isso daqui, tá? Dá para dividir por 5 em cima e embaixo. 40 por 5 deu 8, 0,5 deu 0,1. Dividido por 20. Tudo bem? E é assim, então, que a gente transforma decimal em fração. É mais fácil transformar decimal em fração do que o contrário, né? Eu vou encerrar esse vídeo, mas eu queria primeiro ver se essa fração é irredutível. Só para revisar um pouquinho. Vocês lembram como é que eu faço para ver se é irredutível? Será irredutível se não existir nenhum fator primo comum entre o 801 e o 20. Vamos ver o 20 primeiro, que está mais fácil? Se eu pegar o 20 e dividir por 2 deu 10, por 2 deu 5, por 5 deu 1. Significa que os únicos fatores primos diferentes do 20 são o 2 e o 5. 801 não é múltiplo de 2 porque não é par, e não é múltiplo de 5 porque não acaba nem em 5 nem em 0. Então, não existe nenhum fator primo do 801 que seja também fator primo do 20. Logo, essa fração é irredutível. Tá legal? Esse finalzinho aqui foi meio extra, só para a gente revisar um pouco essa ideia de fração irredutível, mas com isso a gente encerra o conteúdo desse vídeo. Vamos revisar o que a gente viu até agora. Nesse vídeo, a gente viu a transformação entre fração e número decimal. Na maioria dos casos, a gente divide o numerador pelo denominador na chave mesmo, acha o resultado e já era. Tá legal? Esse resultado pode ser um número inteiro. Tá tudo bem. Esse resultado pode ser uma dízima periódica. Tá tudo bem também. A gente vai estudar isso na aula 11, na próxima aula. Tá legal? No caso de dividir por 10, por 100, por 1000, pelo que a gente chama de potências de 10,
É só andar a vírgula. Uma casa para a esquerda, 2 casas para a esquerda, 3 casas para a esquerda. No caso de dividir por 5, por 25, é só transformar esse 5 em 10, esse 25 em 100 e usar a mesma técnica anterior. Eu pedi para vocês decorarem essas coisas, espero que vocês me ouçam. E, finalmente, a gente aprendeu como escrever a fração geratriz. É só andar a vírgula até a primeira casa, compensar dividindo por 10, por 100, por 1000, depende de quantas casas eu andei, e simplificar a fração. Com isso, eu encerro esse vídeo. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para você. Sempre prazerzaço revê-los. Um beijo e até a aula 11.